Oi família, tudo bem? Hoje, basicamente, a gente vai fazer um tour por alguns dos meus desenhos, os meus dois sketchbooks principais, porque eu não tenho vários, eu só tenho dois. Esse daqui é bem velhão, tenho desde 2020, não lembro. E a gente vai dar uma comparada, vou falar de alguns desenhos que eu não gosto, alguns que eu gosto, e vai ser meio que isso o vídeo. Vai ser um vídeo fácil de gravar, porque eu tô tentando me organizar para fazer um vídeo de pluribus. Vídeo de uma série complicada exige um roteiro mais complicado, principalmente porque eu gostei da série e eu quero falar bem. Então vai demorar um pouquinho, eu acho. E é isso. Simbora. Genuinamente não sei quando que eu vou gravar esse vídeo. Tô na merda. Tenho que começar a me organizar pra estudar pro Enem e eu tô aqui gravando um vídeo de caderninho. Enfim, eu vou estar gravando esse vídeo com uma mão, então não exijam muito de mim. E a gente vai primeiro começar por esse caderninho, que é meu caderno de guerra. Tenho ele desde 2021 ou 2022, não lembro. E foi o primeiro caderninho que eu comprei de aquarela. E esse caderno ele tem 180 de gramatura. Tem um monte de folha ainda que tá livre, que eu não usei, porque eu não usei muito aquarela no geral. Deixa eu caçar umas folhinhas aqui. Pra ver, ó, tem umas caralho de folha livre. Eu achei que tinha mais. É um caderno de guerra. Eu não acho que a gramatura seja tão boa assim pra aquarela, sinceramente. Mas ele sustentou bem. Gastei uns 30 pila nele. Tem umas 70 folhas, eu acho. Não lembro. E eu gosto da capa dele, eu acho bonitinho. E ele veio com um marca-páginas que eu uso até hoje. E eu rabisquei no marca-página. Vou caçar. E eu genuinamente tenho um carinho por esse caderno. Ele é meio de guerra, meio é uma baderna, é um caos. Ele não é um sketchbook bonitinho, igual eu tô tentando fazer esse daqui. Ele é só caótico, merda, teste, rabisco, recorte, tudo de ruim. Tá nesse caderno. Eu espero que ninguém me xingue por estar espirrando pra cacete. Mas eu tenho alergia a ácaro. E eu tô sempre com alergia atacada quando eu gravo vídeo, não sei porquê. Então eu sempre tô assim, ó. Porque alergia a ácaro tá em literalmente todo canto. Tô falando muito. Vamos ver os desenhos. Primeiro abrimos aqui e temos... O que eu escrevi? Eu acho que eu escrevi pra testar giz. Meu giz pastel oleoso, porque no terceiro tivemos que vender cartaz e eu fiz um monte de cartaz. Esse desenho eu fiz com giz pastel oleoso. Foi a capa, entre aspas, no meu caderno. E era eu. Na época eu tava com cabelo curto e eu não tinha franja. Eu acho ela bonitinha. É só um bando de rabisco meu. E eu aqui. Tem um espaço branco aqui, que eu acho que não devia estar. Eu devia ter pintado de alguma coisa. Eu gosto desse desenho. Ele teve fases mais bonitas. Agora ele tá meio desgastado da vida. E aqui do outro lado a gente tem outro desenho meu. Esse daqui eu não gosto tanto, mas eu gosto dessa viradinha aqui, sabe? Acho bonitinho. Eu fiz umas árvores crescendo em volta de mim. Olho, porque eu tenho alguma coisa com olhos. Prefiro não comentar. Foi uma época muito gostosa. Eu fiz um monte de desenhos com os pastel oleoso. Ficaram muito legais. Atualmente eu não uso muito os pastel oleoso, eu tenho preguiça. Mas foi uma época muito legal. Eu espero voltar a usar esse pastel oleoso. Aqui tem um monte de colagem do meu personagem de RPG e a mãe dele, que chama Márcia. E é isso. É só um bando de rabisco. Antes tinha um desenho da mãe do meu personagem de RPG que era horroroso. Horroroso. E eu fiquei desesperada tentando achar um jeito de consertar. Aí eu decidi só fazer um monte de colagem por cima pra arrumar, sabe? Porque na época eu ainda queria que ficasse um caderno bonitinho. Não vai ficar. Spoiler. Não vai ficar. E eu achei que ficou legal. Ficou um resultado legal. Só que o lado ruim de pastel oleoso é que vai grudar na outra página. Isso vai estar no meu caderno inteiro aqui. Porque grudou. Estragou um monte de desenho. Eu não sabia que dava pra colocar cola por cima pra parar de passar a tinta. Vai ficar sujo alguns desenhos. E aqui algumas coisinhas, caso alguém
queira ler. Simbora! Esses daqui foram os desenhos que eu fiz de teste de giz pastel oleoso. Na época eu tava experimentando umas coisinhas. Eu gostei muito dessa vela, foi muito divertido fazer ela. Mas se você me perguntar se eu fiz mais teste assim, eu não fiz, eu sou preguiçosa. Eu fiz bem pouquinho com giz pastel oleoso. Eu prefiro mostrar uma página de cada vez, porque tem umas páginas que tá umas merda que eu prefiro não comentar. Esse daqui é outro desenho do meu personagem de RPG, a mãe dele. O Carter, que é o patrão dele, entre aspas. Eu gosto desse desenho. Ele também tava uma merda antes, eu tentei consertar com colagem e rabisco. Eu achei que ficou legal, eu gostei. Esse aqui é um olhinho. Eu tenho que voltar a tentar experimentar uns bagulho mais diferentão no meu caderno novo. Esse daqui é complicadinho, porque é um desenho que eu fiz ao contrário. E é um morcego nerd, porque eu tava participando de um desafio de Halloween em 2022, eu acho. Tinha que ser fazer uns desenhos a cada dia marcado lá no calendário. E um dos desenhos era um morcego, eu acho. E ficou isso. Eu gostei. Foi, acho que o primeiro desenho que eu fiz de verdade com aquarela. Eu tinha testado a aquarela antes, mas foi o primeiro desenho na prática que eu fiz. E eu gosto dele. Foi um desenho muito bonitinho. Ah, foi 2023. Nossa, eu tive aquarela tarde. Eu achei que eu tivesse mais tempo. Esse daqui, eu não sei se eu comento. É um desenho de RPG dos personagens com as fantasias de Halloween. Porque na época eu tava tendo um episódio de Halloween do RPG. Nunca terminei, igual o RPG nunca terminou. Essa piada, eu não sei se eu choro ou se eu choro. Deve ter um monte de defeito que eu prefiro não analisar. Nunca terminei ele, porque eu começo um monte de desenho que eu nunca termino. E esse é um deles. Tá aqui. Provavelmente um dia vai se perder na poeira e vai queimar. Esse daqui é o meu outro personagem de RPG, o Eduardo Torres. Eu fiz outro olho aqui. Eu adoro esse desenho do Eduardo, apesar do cabelo tá meio off-character, porque eu acho que combina com a vibe do Eduardo. Desespero, sabe? Essa vibe. Eu gosto desse desenho. Aqui tá um dos desenhos que a tinta sujou, mas era um desenho do meu personagem de RPG, Toinho, e o chefe. Essa daqui é a gatinha do Byte. Minha primeira tentativa de fazer um gato. É a Fafá. Eu vou colocar a foto dela no vídeo. Ela é muito linda e eu queria ter feito um desenho melhor, mas foi o melhor que eu consegui fazer na época. Ela é muito linda, eu adoro ela e eu fiz de giz pastel oleoso, porque na época era tipo meu material favorito, eu adorava usar. Esse é meu outro personagem de RPG, só que ele é figurante. E eu só fiz um rabisco aleatório pra testar a aquarela, porque eu tava meio que com medo de usar ela. E eu queria dar uma testada, sabe? Não tem muita coisa especial nesse desenho, mas foi só um teste. Essa daqui é a mãe do Inu. E ela sujou com a outra folha. Eu fico meio triste porque ela sujou, mas eu gostava desse desenho. Era um desenho que eu gostava. Esse daqui também, da Pomni. Ele sujou muito. Eu não sei se eu tenho foto da outra versão, acho que eu não tenho mais. Esse daqui, alerta de gore. Não sei se eu comento. Eu odeio esse desenho que eu fiz da Jinx. Foi tipo, eu queria muito desenhar ela. Aí eu tentei desenhar. Saiu a coisa mais feia do mundo. Eu fiquei muito triste com esse desenho. Porque tá muito feio. Tá muito feio. Tem outro desenho da Jinx depois que eu fiz um tempo depois. Esse daqui é outro desenho do Eduardo Torres. Eu adoro esse desenho porque pra mim ele exemplifica o que é a vibe de um término merda. Eu adoro esse desenho. Eu acho que ele envelheceu bem em questão de expressar o que sente. Isso daqui era um rabisco porque eu queria tentar desenhar cenário com aquarela. Eu nunca pintei, fiquei com preguiça. Essa foi minha tentativa. E eu nunca mais tentei desenhar cenário. Eu não sou uma pessoa de cenário. Tenho preguiça de tentar. Talvez um dia eu tente. Esse aqui era um desenho do meu amigo, que ele fez na escola. A gente ia fazer meio que um desenho collab. E a gente nunca fez. Isso daqui foi no primeiro ano
do ensino médio, eu acho. Esse daqui é o meu personagem, tá sujo de giz. Puta que pariu. E o personagem do Byte, bem vibe cuti-cuti, tá? Eu não gosto muito da ideia, da execução desse desenho. Mas eu gosto da ideia, eu acho bonitinho. Eu acho que o Anastácio tá bonitinho, ele tá fofo. Agora o Eduardo, coitado, tá tudo estrupiado esse perfil. Eu não sabia desenhar perfil. Esse aqui é a cachorrinha da Lara, a Ravenna. Ela tem um olhinho só, o outro tá fechado. Ela é bem pirata vibes. Eu fiz ela, a Rarena, porque ela parece uma reninha de Papai Noel. Eu gosto desse desenho. Pena que ele perdeu um pouco da saturação com o tempo. Antes ele era mais saturado. Eu acho ele muito fofinho. Eu fiz com giz pastel oleoso e lápis de cor. Eu acho que eu não usei aquarela desse. Eu acho que foi só giz. Meu Deus, o gore. Meu Deus. Enfim, vamos. Agora eu acho que vem facilmente o desenho mais feio que eu fiz. Esse daqui era o desenho que eu fiz do Terran na era de Dynamite. Ficou horroroso. Eu tava tentando fazer semi-realismo na época. Só que eu sempre fiz muito cartoonzão. Então foi difícil para mim essa transição. E ficou muito feio. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Vai ter um pior ainda. É muito feio. É muito feio. Se ele vê, ele pensa que é hate. Se ele vê, ele acha que eu odeio ele. É porque as medições estão tudo erradas. O olho tá muito para baixo, devia estar para cima. Tá tudo errado nesse desenho. Ele tá muito feio. Tava na área da estranheza. Pelo menos a pintura não tá de todo mal. Tá bonitinho. Mas tem muita coisa pra consertar nisso daqui. Vamos para o próximo. Esse daqui era gatos que eu ia desenhar. Nunca saiu disso. Vai ficar assim. Foda. Esse daqui é o personagem Howie. Era do mesmo RPG do Eduardo Torres. Eu adoro esse desenho. Ele é facilmente um dos meus favoritos. Esse daqui era o bichinho dele. Eu não lembro qual era o nome do bicho, perdão. Eu sou falso fã, sou poser. Adoro o design dele, eu acho muito bonito. É um dos meus favoritos. Eu achei que ficou muito bem feitinho. Eu gostei da mistura de aquarela e lápis de cor. Foi aí que eu descobri que os dois foram feitos um para o outro. Eu não tenho muito o que criticar nesse desenho. Eu acho que ele ficou perfeito para o que ele pedia. Esse daqui foi um monte de rabisco que eu fiz com aqueles lápis de cor, sabe? Que tem várias cores. Eu meio que só fui experimentando e tentando e eu gostei dessa página. Um monte de gato, rabisco. Eu adoro esse daqui. E aqui temos esse desenho de Halloween que eu fiz em dezembro. Era o meu personagem e o personagem figurante. Eu acho que ficou legal, mas eu fico morrendo de agonia disso daqui até hoje. Tá tudo errado. Isso daqui tá tudo errado. Eu olho, pra mim, isso estraga esse desenho. E a cara dele, porque eu fudi a cara dele. Aí eu tive que tentar consertar, não consegui consertar. Eu gosto desse desenho, mas ele ficou uma merda. Esse guri, que é o Ed, ficou uma merda. Eu estraguei. Isso daqui foi eu usando a página livre pra tentar treinar perspectiva, ficou uma merda. Sobre isso que eu treino, fica uma merda no começo. Eu não sei perspectiva, tá? Podem me humilhar. Esse daqui é um rabisco que eu fiz em meio a crises. Nunca terminei, porque eu só sei. E é isso. Esse daqui foi só eu testando as canetinhas de um primo meu. E eu vi que essa caneta era uma merda e eu desisti. Aí depois, uns anos depois, esse ano, eu tava tentando treinar perspectiva em cima. E ficou uma merda também. Então, só merda atrás de merda. Esse daqui é o meu personagem de RPG. Beijando a cobrinha dele. Eu adoro esse desenho, tá? Eu acho ele fofo. Mas não é um dos meus favoritos, sendo bem franca. Esse daqui era um rabisco de um olho que eu fiz. Esse daqui foi eu usando a folha só pra treinar rabisco aleatório com marcador acrílico. E foi isso que eu fiz só. Meu personagem de RPG. E o Naiden, que é do mesmo RPG. Esse daqui é o Ronin Studio
minha tentativa. Eu fiz um rabisco aleatório só desenhando os PNG. E ficou assim. E sujou de giz pastel oleoso. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Eu só tava tentando fazer no meu estilo na época. Todo mundo aqui, a tropa toda, eu acho. Eu acho que não está faltando ninguém. Outro desenho que eu fiz ao contrário porque eu tenho algum problema. Daqui era tipo eu imitando uma referência, ficou uma merda. Aí eu fiz na digital e ficou ótimo. Porque eu desenho melhor no digital. Quem diria? Esse daqui era o filme dos pombos. Só que o Will Smith do filme tá uma merda. Eu estraguei ele. Ficou uma merda. Mas o Walter tá bonitinho. Só que eu estraguei a cabeça dele. Ficou muito feio. Eu vou tentar desenhar eles de novo esse ano, eu acho. Porque eu adoro eles. E eu quero tentar fazer um desenho bom deles. Esse daqui foi um rabisco do Walter que eu fiz esse ano. Tava testando os marcadores acrílicos. Eu não gosto tanto desse desenho. Mas ele é muito melhor em questão de qualidade do que esse. Em questão de anatomia, proporção. Eu acho que em questão de tudo, sei lá. Eu acho esse melhor em qualidade. Mas eu não gosto dele, então. Um rabisco do meu personagem de RPG. Que eu nunca terminei. E eu recortei. O que eu recortei? Eu ia fazer a Rainbow Dash. Eu nunca fiz. E ficou por isso mesmo. Esse daqui é horroroso. Eu tava testando canetinha. E ficou horrível. Eu tava usando uma referência. Eu tava meio que tentando imitar a referência. E ficou muito feio. Eu tô na internet pra me humilhar, então. Fazer o quê? Esse é meu rabisco de Steven Universo. Porque eu tinha terminado Steven Universo. Eu nunca pintei, nunca fiz nada. Mas eu gosto desse rabisco. Eu acho ele fofo. Eu adoro a cara do Steven nele. Aqui não tem nada além de eu tentando fazer o chapéu do Vander. Ou alguma coisa assim. Esse é meu desenho da Mabel. Eu fiz de aquarela e lápis de cor. Eu adoro ele. Eu postei processo em tudo que é tipo de canto. Eu genuinamente adoro esse desenho. Eu adoro ela. Eu tinha terminado Gravity Falls, eu acho, na época. Eu assisti Gravity Falls em 2021, mas eu não gostei. Aí eu assisti em 2024 de novo e eu adorei. Quer dizer, eu não adorei porque não é minha série, mas eu achei legal, é bem feito, é bom. Só não é a minha série, sabe? Mas eu amo a Mabel, ela é minha favorita, tá? Ela sou eu. Esse é o desenho que eu fiz da Jinx, que ficou bom. Esse desenho tem, tipo, 2 anos de produção, porque eu comecei em um ano e eu terminei em outro ano. Ele antes era só um pedaço de aquarela, sem nada, que eu tinha passado tinta. E aí, do nada, eu só, foda-se, hoje eu vou consertar ele. Eu fiz. Eu fiz em 2025 isso, eu acho. Eu comecei em 2024, terminei em 2025. Esse daqui é o Ford, porque eu gosto do Ford. Eu adoro o Ford, tá? Ele é meu querido, protegido. Mas o cabelo dele tá muito mal executado nesse desenho. Mas ele tá fofo nesse desenho. Mas o cabelo tá mal executado. Não tem raiz. E ele tem 6 dedos, tá? Esse daqui não é ele. Ele tem 6 dedos. Esse daqui era a Vanessa, de Minha Sombria Vanessa. Era a minha primeira tentativa de desenhar ela. Em coisa mais realista, sem realismo. E ficou muito ruim, eu não gostei. Tava na área da estranheza quando eu fiz esse desenho. Eu não gosto dele. Isso daqui era uma referência aleatória que eu vi no Pinterest. Eu acho legal, acho ok. Não tem muito o que comentar. Esse é o Cabru. Eu gosto desse desenho. Ele tem uma iluminação diferente. E eu gosto das mãos. Genuinamente. E do nariz. Eu gosto desse desenho. E aqui temos a Pearl. Gosto desse desenho. Acho ele legal. Bem feito. Não tem muito o que criticar. Antes ele era mais saturado, mas perdeu a saturação também. Eu odeio esse desenho. Ele ficou muito ruim, ficou muito feio. E eu fiz uma versão melhorada anos depois. Mas eu odeio esse desenho. Isso era meio que o Byte. Eu fiz esse ano passado. E eu tava testando os marcadores acrílicos que eu comprei. E eu fiz a gata dele. E eu ia fazer ele só
fiquei com preguiça. Então, outro desenho que eu coloquei ao contrário, por algum motivo. Essa daqui é Elizabeth, não sei falar o nome. Eu acho ela muito linda e eu quis fazer ela. E eu gosto desse desenho, eu acho ele bonito. E bem a vibe dela. Esse daqui é outro desenho que tava ao contrário. É o hino. E é isso. Eu acho ele fofo. Esse daqui só deu errado. Ah, sei lá o que, não sei o que. Deu errado. Esse daqui também tinha dado errado, só que ele, tipo, eu fiz meu desenho na digital e eu queria tentar fazer ele no papel. E ficou ruim. Eu ainda tava na fase de tentar melhorar no semi-realismo. Eu acho que os olhos ficaram muito juntos, por isso que ficou meio estranho. O desenho da Iris de Lodi Rock que eu fiz na escola, que eu vou reutilizar em algum momento da vida. Esse daqui é um rabisco que eu nunca vou terminar. Eu gosto desse desenho, mas eu não gosto da mão dele. Eu acho ele fofo. E é isso. Eu testando coisas. Eu testei caneta. Eu testei aquarela. Tava misturando aquarela. E é isso. Esse aqui é um desenho que eu fiz de uma guria verde aleatória que eu tava testando marcador acrílico. Achei fofinho. E esse daqui é um dos meus desenhos favoritos, que é o Eduardo Torres. Eu fiz um marcador acrílico e com caneta de contorno, não sei que material que era, qual material que era. Eu adoro esse desenho, é facilmente um dos meus favoritos, eu acho ele lindo. E eu acho que eu vou trocar ele de caderno. Esse daqui é o Arthur, que eu nunca terminei, e acho que nunca vou terminar. Talvez no digital, não sei. E a caneta acrílica branca não tava pegando. Agora eu tenho uma caneta acrílica branca nova, então dá pra continuar se eu quiser. Mas eu não sei se eu vou continuar esse. Eu acho que eu vou passar no digital. E é isso. Esse daqui é um desenho do Robin que eu fiz testando uma tinta de caneta aleatória que eu achei da minha irmã mais velha. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu sinto. Mas é um desenho que tá aí. E não tem mais nada, eu acho, aqui. Além de eu testando coisa. Não tem mais nada.